E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos exercícios de eletricidade básica. E agora nós temos um outro circuito em paralelo. E aqui, ó, um circuito já com 3 resistores, com algumas informações diferentes. Olha o que ele pediu dessa vez. Ele pediu a tensão total e a corrente no resistor R2. Existem, de novo, várias maneiras da gente resolver esse exercício, mas o que é mais importante? A gente entender os conceitos, tudo bem? O que a gente lembra, pessoal? Ó, essa corrente de 2 amperes é a corrente total, é a corrente máxima que sai por essa fonte. Quando ela sai por 2 amperes aqui, ó, quando ela chega nesse primeiro resistor, o que vai acontecer? No circuito em paralelo, pessoal, a corrente se divide. Então, uma parte da corrente vai vir para o resistor 1, outra parte da corrente vai vir para cá, ó, e essa parte, essa segunda parte aqui, ela vai se dividir novamente. Uma parte dela vem para o R2 e o final, o resto, vai para o R3. O que acontece? Depois, pessoal, essas 3 correntes que vão se formar, elas vão se juntar novamente aqui embaixo, ó. Quando ela estiver retornando para cá, ela volta a ter 2 amperes aqui novamente, tudo bem? Além disso, o que a gente lembra? Que a tensão total aqui, pessoal, ela vai ser a mesma no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3, tudo bem? Então, no circuito em paralelo, as tensões são as mesmas. Legal? Só que nesse caso a gente não tem as tensões. A tensão, no caso, a gente não tem. Então, a gente precisaria descobrir primeiro qual que seria essa tensão total. Beleza? Como é que a gente pode descobrir isso? Pessoal, vamos resolver o exercício passo a passo. Primeira coisa, eu redesenhei o circuito para a gente poder entender um pouco melhor. É a mesma ideia. O que a gente pode pensar, pessoal? Lembra a lei de Ohm? A tensão é igual a corrente vezes a resistência. Se eu quero a tensão total, é só eu pegar a corrente total vezes a resistência total. Então, eu vou ter a tensão total. Ora, se eu tenho os 3 resistores, basta eu descobrir o valor da resistência total, que é a resistência equivalente, multiplicar pela corrente, eu vou ter a minha tensão total. Tudo bem? Aqui, como é que a gente viu que a gente fazia resistores em paralelo, pessoal, no último exercício? A gente aprendeu a regrinha do produto pela soma, quando nós tínhamos 2 resistores em paralelo. Então, era a multiplicação dos 2 dividido pela soma dos 2. Dá para fazer isso aqui? Dá, pessoal, só que a gente vai ter que fazer 2 vezes essa continha, porque aquela conta só serve para 2 resistores, e aqui nós temos 3. Como é que a gente deveria fazer? A gente pegaria R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Isso daria um resultado. Com esse resultado que der essa conta, a gente pegaria esse resultado vezes R3, dividido por esse resultado mais R3. Daria certo? Daria. Só que dá um pouco de trabalho. Pensando nisso, pessoal, existe uma fórmula geral dos resistores em paralelo que a gente pode utilizar, que é a seguinte. Pessoal, a fórmula é a seguinte. 1 dividido pelo resistor total é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. E aqui, ó, quantos resistores forem necessários. Inclusive, dá para fazer com 2 resistores também. 1 dividido por R total seria igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Daria o mesmo, só que para 2 resistores é mais fácil usar o produto pela soma. A partir de 3, pessoal, eu recomendo usar essa formulazinha aqui, porque na calculadora que a gente pode usar, fica muito fácil de fazer e muito rápido. Tudo bem? Então, vamos tentar descobrir essa resistência total. Ó, nós temos os 3 resistores, então, ó, 1 dividido pelo resistor total, o resistor equivalente, vai ser igual a 1 sobre 200, que é o resistor 1, mais 1 sobre 50, que é o resistor 2, mais 1 sobre 200, que é o resistor 3. Fazendo essa continha, pessoal, ó, 1 sobre RT vai ser igual a 0,005 mais 0,02 mais 0,05. Somando isso, pessoal, olha só o que dá. Ó. 1 sobre RT é igual a 0,03. Pessoal, aqui é uma igualdade, né? Ó, 1 sobre RT igual a 0,03. 0,03. A gente consegue multiplicar em cruz. Ou seja, eu posso trocar de lugar, pessoal, o RT e o 003. Ó. Vai ficar assim, 1 sobre 003 é igual a RT. Fazendo essa divisão aqui, pessoal, na calculadora, vai me dar um resistor de 33,33 ohms. Então, esse é o meu resistor total, pessoal. Ó. Esse é o meu resistor total.
Ora, se eu tenho agora a corrente total e o resistor total, eu consigo achar a tensão total, tudo bem? E aqui só uma anotaçãozinha, ó, que eu tinha feito, que no circuito em paralelo, as correntes se dividem. Então, se eu somar a corrente 1 do resistor 1, mais a corrente 2 do resistor 2, mais a corrente 3 do resistor 3, eu vou ter a minha corrente total, tudo bem? Então, vamos continuar, pessoal. Vejam só. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero a tensão total, eu pego a resistência total vezes a corrente total. Se eu quero a tensão do 2, eu pego tensão do resistor 2 é igual a resistência do resistor 2 vezes a corrente do resistor 2. E assim sucessivamente. Então, a resistência a gente acabou de calcular, 33,33, e a corrente total nós temos aqui, ó, de 2 amperes. Então, pessoal, qual é a tensão total da rede? Da rede aqui, no caso da nossa fonte, né? 66,66 volts. Essa é a tensão total que nós temos aqui no nosso circuito. Por consequência, pessoal, e por ser um circuito em paralelo, temos 66,66 volts em R1, 66,66 volts em R2 e 66,66 volts também em R3. Tudo bem? Dando continuidade, ele pediu a corrente no resistor R2. Pessoal, muito simples, ó. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Isolando a corrente, que ele quer a corrente no resistor 2, pessoal, é o quê? É a tensão dividido pela resistência. Ora, se eu quero a corrente 2, é só fazer. A corrente 2 é o quê? A tensão 2 dividido pela resistência 2. Então, a tensão 2 é a mesma, 66,66, e a resistência 2 é 50 ohms. 66 dividido por 66,66 dividido por 50 vai me dar a corrente de 1,33 amperes. Tudo bem, pessoal? Essa é a corrente que passa pelo resistor 2. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se atentem nos conceitos que o exercício sai facilmente. E até a próxima.